Fala Palestra, e o Palmeiras para esse confronto decisivo contra o Chelsea, válido pelas quartas de final do Campeonato Mundial, vai ter uma zaga totalmente modificada, isso porque o Gustavo Gomes foi expulso na última partida do Verdão e o Murilo está fora por conta de lesão. Separei aqui um corte da programação da UOL Sport com de primeira, onde o André Hernan e o PVC trouxeram todas as notícias e deram um show na análise do Verdão aí para esse confronto decisivo. Lembre-se de deixar o seu like, galera, para dar uma força e apoiar o canal. Então vamos para o programa. Conta pra gente desse Palmeiras que tá aí pensando no Chelsea. O pessoal ficou feliz com a classificação do Al Hilal, já pensando aí, né? Se passar do Chelsea, vai pra semifinal, já pensando numa possível semifinal aí. E essas baixas, né, importantes pro Abel no setor defensivo, a linha de defesa, ele não tem a maior parte dela. E, claro, uma preocupação grande com o Paulinho também, que a gente vem acompanhando essa saga, como tá jogando no sacrifício e ainda assim tá entregando. Boa tarde, Luísa, Hernan, PVC, que eu aguardo, chega quinta-feira aqui, vai se tornar cidadão da Filadélfia também comigo. Gente, esse chopp tá prometido, hein? Eu tô com uma certa inveja que esse chopp aí vai fazer barulho. Vocês estão combinando, quem, ó? Não, agora pois é. Quarto. A partir de quinta-feira até a final. Vocês vão o quê? Dividir quarto? É. Olha, gente. Tá vendo? Vai ter muito chopp. Exatamente. Eu não sei se vocês viram aqui na minha entrada na live, que tinha um rapaz, um senhor aqui de camisa branca aqui do meu lado, e até tinha um pessoal da imprensa aqui. É o pai do Piquerez. Eu vim aqui, a gente veio acabou o treino do Palmeiras, a gente veio num restaurante brasileiro, e, aliás, muito gostoso, recomendo aí os torcedores do Palmeiras estiverem vindo para cá, Samba Steakhouse, é a casa de brasileiros, garçons brasileiros, o gerente é brasileiro. E a gente chegou aqui para almoçar e estava o pai do Piquerez. Ele até bateu um papo aqui com a gente. Depois vocês vão acompanhar aí nos canais do UOL. Está aqui também almoçando, também veio comer uma carninha brasileira, comeu feijão. Eu comi feijão depois de 20 dias, já não estava aguentando mais. Mas, enfim, a gente mais cedo estava no treino do Palmeiras. Como de costume, foi aberto por 15 minutos apenas. E nesse tempo a gente notou que não estavam no campo o Paulinho, que segundo a assessoria do clube, por fazer um trabalho interno na academia, mas a princípio não preocupa, dentro da condição dele, né, que o Palmeiras deixou bem explícito que ele não está 100%, vai ficar entrando ali, né, como tem entrado, de 30 minutos, por ali, mas enfim, ele foi fazer um trabalho na academia de fortalecimento. O Murilo também ainda não foi para campo por conta da lesão na coxa esquerda, e o Piquerez aqui, o filho, ele que estava aqui, ele está com um quadro de gripe, mas ele também está suspenso, né? Ele não enfrenta o Chelsea. O pai do Piquerez, inclusive, está muito confiante. Acredita na vitória do Palmeiras na sexta-feira. Já adianta aqui esse bate-papo que ele tem para a gente, que ele está muito confiante na vitória do Palmeiras, mesmo sem o filho dele em campo. Então, antes do treino ali, os jogadores do Palmeiras brincaram um pouco com a bola de futebol americano, né? Para quem não sabe, eles estão treinando agora no CT do Eagles, assim como fez o Botafogo, então eles brincaram um pouco com a bola de futebol americano. O clima está bem descontraído. O Gustavo Gomes ali ficou brincando com o Estevão, quem acertava mais bolas no travessão. O clima é tranquilo. Existe uma confiança do Paulinho novamente estar à disposição. Acho que a principal preocupação aí é o Murilo mesmo, mas o Palmeiras é confiante para esse jogo contra o Chelsea. Confiante é assim que tem que estar, né? Depois dessa classificação. Porque assim, mostrar um pouco do que é a força do elenco, né? Vejo muito palmeirense, muito comentário em cima sobre essa questão da defesa. É uma defesa que nunca jogou junto e tal, aquela coisa de passar confiança. Entrosamento. O Mikael é um jogador que já chegou mostrando, assim, não sentiu o peso da camisa do Palmeiras, chegou muito bem, entrosado. O Fux é um jogador que cresceu demais e está com muita moral dentro do Palmeiras. O Vanderlan... Tem a confiança do Abel também. Tem a confiança do Abel, não é o Piquerez, não é o Piquerez, mas tem a confiança. O Vanderlan, falamos aqui bastante ontem sobre o Vanderlan e o que ele pode desempenhar. Assim, é um Palmeiras que tem elenco, tem estratégia, tem possibilidade de você criar ali modelo de jogo, como o Renato fez com o Fluminense. Então vai muito do trabalho da comissão técnica, dos jogadores comprarem a ideia. Então assim, o que a gente viu ontem do Fluminense contra a Inter de Milão
é um pouco do que a gente pode ver do Palmeiras contra o Chelsea, ou do que o Flamengo também fez contra o Chelsea num segundo tempo com substituições e onde o Bruno Henrique mudou a história do jogo. Então pode ter um Paulinho mudando a história do jogo como ele mudou contra o Botafogo. Então assim, elenco tem, é acreditar. E eu vejo que o Palmeiras tem totais condições sim nesse jogo. O PVC, te preocupa muito esses desfalques na defesa para conter este ataque do Chelsea, que é poderoso? A gente falou um pouco sobre isso ontem, né? Mas hoje resgatando, porque a gente está se desenhando essa linha, né? Com Vanderlan, com Mikael e Fuchs, formando esse trio por conta das ausências dos jogadores ou suspensos ou por lesão. É uma defesa que dá para segurar bem o Chelsea? O Chelsea foi o 3, 4, quinto melhor ataque da Inglaterra. Então não é um ataque mais poderoso, mas é um ataque que tem que ter cuidado. O Gustavo Gomes não faz muita falta. Eu sei que está todo mundo pensando no Vanderlan, mas acho que o Gustavo Gomes é o melhor jogador do Palmeiras no Mundial. Bom, tem o Paulinho, né? O Paulinho é o mais decisivo. E o Richard Rios está muito bem também, né, PVC? Sim, mas eu acho que o Gustavo Gomes exuberante. Ele, pra mim, foi o melhor. O Estevão foi eleito melhor em campo no jogo contra o Porto. Foi o Gustavo Gomes. Depois foi o Paulinho nos 2 jogos seguintes, porque foi decisivo, mudou a cara do jogo. Mas pra mim, o Gustavo Gomes falhou no gol do Inter Miami, isso é verdade. Né? Ele falha porque ele perde a dividida com o Soares e deixa o Aliense no mano a mano. Mas acho que o Gustavo Gomes é o grande problema. Pela liderança parecida é o Marcos Rocha, não está jogando. Então, o Paulinho não vai começar jogando. O Paulinho vai ter que entrar no segundo tempo, aí que acho que está o ponto. Eu acho que tem jogo para jogar. O Vanderlan não é um problema. Ele tem que estar alinhado, com calma, tranquilo, sabe fazer o que ele pode fazer. O que chama a atenção do mercado internacional. Tem coisa que não adianta chorar. Vai jogar assim. Por exemplo, o Marcos Rocha não jogou a final da Libertadores 21 contra o Flamengo e quem deu o passe para o gol do Rafael Veiga foi o Mike. E era o reserva do Marcos Rocha. Renan, você ia falar sobre o Paulinho? Ontem o Palmeiras divulgou uma fala do Pedro Potin, que é um dos médicos, aliás, um dos mais competentes hoje que tem no futebol brasileiro, que é médico do Palmeiras, Dr. Pedro Potin, falando sobre a cirurgia do Paulinho pós-mundial, onde o Palmeiras já tem tudo detalhado, como é que vai ser, só não tem a data marcada. Ele trouxe mais detalhes da confirmação que o Abel tinha dado na coletiva. Ele trouxe mais a parte detalhada ali de como vai ser e de que maneira vai se desenvolver essa recuperação. O que o Palmeiras não colocou foi o prazo de recuperação. Quanto tempo ele voltaria a jogar. Eu conversei com algumas pessoas do Palmeiras hoje de manhã, até para saber mais ou menos o prazo, e isso é muito, vai depender muito da evolução, da recuperação do jogador, mas o que me asseguraram lá no Palmeiras foi assim: se ele fizer a cirurgia ainda em julho, no mês de julho, voltando tal, ele pode retornar no final de outubro, começo de novembro. Entre o final de outubro e a primeira quinzena de novembro. Como o calendário brasileiro vai até o dia 21 de dezembro, você ainda poderia ter o Paulinho jogando pelo Palmeiras na parte final ali das competições, principalmente Brasileirão. Então, assim, a tendência é que o Paulinho volte a jogar nesse ano. Mas se houver a necessidade de você fazer uma recuperação bem feita para o Paulinho estar zerado de dor, e aí você começa uma nova temporada em 2025, o Palmeiras vai topar. É óbvio que o jogador vai ficar muito inquieto, porque o jogador quer jogar, ainda mais o Paulinho sentindo o que está sentindo agora, de ser decisivo, o jogador não quer ficar parado, mas ao mesmo tempo também não quer sentir dor, né? Então, assim, o Paulinho quer estar 100% e o Palmeiras vai tentar fazer com que ele fique 100%. E esse período, ele tem essa possibilidade de uma evolução rápida com esse tempo de primeira quinzena de novembro, ou pode ser que se opte também pela temporada seguinte. E aí eu
volto aqui numa informação que eu venho trazendo desde o começo dessa história de cirurgia do Paulinho. A mentalidade dentro do Palmeiras e o pensamento dentro do Palmeiras o Paulinho não foi contratado só para um Mundial. Ele foi contratado num contrato de 5 temporadas. Então o pensamento do Palmeiras Paulinho a longo prazo. Então se tiver que ter o Paulinho 100% para ser esse cara decisivo que foi nos jogos do Mundial, 100% a partir de 26, tem contrato longo. Então é algo que pode realmente se estender aí até o fim do ano, então é importante deixar isso claro. E é importante a gente até dosar essas expectativas, né? Porque foi o que aconteceu. O Paulinho tem uma lesão, mas todo mundo imaginava que ele ia voltar ali no fim do Paulista, aí o torcedor fica esperando, aí não volta, aí o torcedor quer saber, mas cadê o Paulinho, cadê o Paulinho? Isso vai criando uma certa ansiedade, né? Então jogar de forma transparente, eu acho que é bom essa relação. Sabe por quê, Lu? Porque pro torcedor, quando se houve assim, essa cirurgia vai ser menos invasiva. Então, pro ouvido do torcedor, então é uma cirurgia mais simples, ele vai voltar rápido. E não, o Palmeiras vai recuperar o Paulinho para ele voltar a treinar, jogar 90 minutos, 100 minutos, sem sentir dor. Porque o grande problema do Paulinho o Paulinho hoje ele trabalha com um relógio. O Paulinho entra para jogar, dá 30 minutos, começa a arder, começa a doer. Nesse último jogo foi cronometrado, foi 30 minutos. Entrou, resolveu, foi o que o Abel falou, né? Ele tá aqui para isso, para chegar e resolver, e tem mostrado, né, todo esse sacrifício dele para estar em campo com muitas dores, e também o bom planejamento do Palmeiras, que ainda assim consegue utilizá-lo, pesando ali paulatinamente, mas consegue utilizar o jogador que vem sendo decisivo. Ô Braz, você que está acompanhando por aí, né? Você trouxe já um pouco do treino de hoje, mas como é que tá o Paulinho? Dá para observar ele um pouco em campo? Se ele está com muitas dores, se ele está conseguindo fazer uma atividade maior ou um pouco mais de tempo? Sei que a gente não tem mais acesso aos treinamentos, né? Só aqueles 15 minutinhos iniciais que não dá para ver muita coisa, é mais aquecimento, mas às vezes tem uma ideia melhor acompanhando do que não acompanhando. E também queria te perguntar sobre Estevão, que querendo ou não os holofotes se voltam sobre o jogador, não só pelo desempenho que ele vem tendo no Mundial de Clubes, mas pela declaração também, e agora é um confronto contra o Chelsea, né? Contra o futuro clube dele, então é inevitável que a gente fale sobre Estevão a partir de agora até esse jogo. No caso do Paulinho, foi como eu falei, o Palmeiras claramente está tratando dele com todo o cuidado possível, e isso ficou comprovado também, por exemplo, no treino de hoje, que ele nem sequer foi a campo, né? Ele ficou na academia fazendo trabalho de fortalecimento, fisioterapia, e assim vai se seguir enquanto o Palmeiras durar aqui na competição do Mundial. É muita fisioterapia, muito trabalho de recuperação para que ele esteja 100% nos cascos nesse período que ele consegue jogar, como o Arnão falou, sem começar a arder lá o local, enfim. Então, assim, é todo um trabalho especial do Paulinho conseguir suportar ali nessa média aí de 30 minutos por partida. Sobre o Estevão, hoje quem deu a entrevista, vocês falaram algumas vezes sobre ele, quem falou foi o Vanderlan, ele se mostrou muito leve, assim, um menino muito leve, falou que está preparado, que está à disposição, está preparado. Eu não senti ele nervoso, nem nada do tipo. O garoto está leve ali, falou um pouco sobre o sonho que ele está vivendo. Ele saiu de uma cidade pequena lá no interior da Bahia e agora está jogando Mundial, está tratando a oportunidade como uma oportunidade muito especial, que não deveria deixar de ser. E aí também foi perguntado sobre o Estevão, né? E até nessa situação de que o Estevão jogando cada jogo como se fosse uma possível despedida, né? E agora essa situação de enfrentar o futuro clube. Mas segundo o Vanderlan, o Estevão está também muito bem de cabeça, muito tranquilo e muito motivado para fazer história aí, né? Para fechar essa curta, porém marcante história dele no profissional do Palmeiras. Né? Mas nós estamos aqui na porta já do Nova Care Complex, CT do Philadelphia Eagles e casa do Palmeiras nessa semana. Daqui a 30 minutinhos, mais ou menos, a gente vai ser liberado para ver os primeiros 15
da segunda atividade do Palmeiras aqui na Filadélfia. Ontem à tarde o time já treinou, fez seu primeiro treino depois da folga na classificação contra o Botafogo. Ontem só foram a campo os jogadores que não entraram em campo, com exceção do Mikael e do Everton, enquanto a maior parte dos jogadores que atuaram contra o Botafogo no sábado ficaram na academia fazendo regenerativo. Ontem a gente teve até aquele susto do weather delay, né? O alerta de tempestade aqui foi acionado, a gente quase que não conseguiu ter imagens do treinamento. O treinamento percorreu bem, mas antes os jogadores tiveram que ficar ali dentro de um casulinho, a gente também, nós jornalistas também ficamos, um bastidor até na hora que fui gravar o boletim para nossa programação. Na hora que eu estava terminando, começou a cair um pé d'água e a gente ficou todo encharcado por conta da chuva, mas deu tudo certo. A gente conseguiu fazer o boletim para mandar para a programação. Agora, hoje, a expectativa é para saber se o Paulinho também vai estar entre aqueles que vão estar no gramado. A gente sabe que o Paulinho está com todas as limitações por conta do problema que ele tem físico. O Abel Ferreira, no último final de semana, confirmou que após o Mundial ele vai fazer a operação. E ontem, o Dr. Pedro Pontin, médico do Palmeiras, falou um pouco sobre isso. A gente entende que é um atleta que faz parte de um projeto de longo prazo, um atleta jovem, um atleta talentoso, né? E explicamos para ele quais seriam as possibilidades de tratamento e, obviamente, o atleta, entendendo tudo isso, optou-se então por fazer uma nova investida, um novo tratamento. Aqui a gente não quer que ele passe uma temporada se desgastando, se colocando em risco para fazer outros tipos de lesão quando o atleta joga nessas circunstâncias. Foi conversado novamente com o atleta, juntamente com a comissão técnica, e chegou-se à conclusão de que o melhor a se fazer seria interromper, né, essa fase, retroagir um pouco no tratamento para a gente fazer uma nova investida, uma nova cirurgia. Bom, o novo procedimento basicamente é uma fixação desse osso. A gente pretende usar um implante que ele seja resistente o suficiente para aguentar a nova carga que ele vai ser submetido posteriormente. Agrega-se, junta-se a essa fixação o que a gente chama de enxerto ósseo, que é um material do próprio corpo do atleta colocado no local da lesão, e essa fixação então ela vai prover a estabilidade, vai deixar o osso com a maior estabilidade possível para aguentar então futuramente as cargas de treinos e jogos que o atleta será submetido. Tá aí então a fala do Dr. Pedro Pontin. O Palmeiras, como eu falei, volta a campo hoje. A gente fica nessa expectativa do Paulinho. E eu vou dar aqui, já entrando aqui, vou devolver para vocês aí do estúdio para já entrar aqui, porque o sol tá dando moca e a gente vai ali para um pouco do ar-condicionado para curtir um pouquinho, dar uma relaxada nesse calor que tá complicado aqui na Filadélfia, meus amigos. Chove e fica mais quente. Tá parecendo o Rio de Janeiro no verão. Como é que é a expressão? O sol tá o quê? Dosando minutos, os 15 jogos de Paulinho no Palmeiras. Minutos incluem acréscimos. Então ele atuou até 30 minutos em 6 jogos, entre 30 e 40 minutos. Não, desculpa, 5 jogos até 30 minutos, não é isso? Isso. E entre 30 e 40, 6 jogos e 4 jogos mais de 40 minutos. Independentemente dos números, o que fica na lembrança são os gols importantes, né? Os bons jogos que o Paulinho tem feito com pouco tempo, não é isso? O gol contra o Inter Miami recoloca o Palmeiras no jogo para virar primeiro colocado do grupo e fugir do Paris Saint-Germain. Exato. E daí o gol contra o Botafogo, e para pegar o Botafogo, o gol contra o Botafogo decide o jogo e classifica o Palmeiras. Só o dinheiro que o Paulinho deu ao Palmeiras nesses 2 gols, ao fazer o Palmeiras empatar com o Inter Miami, que tem a premiação do empate, o Palmeiras ganhar do Botafogo, tem a premiação da vitória, e mais o Palmeiras avançar uma fase a mais, porque talvez fosse eliminado se pegasse o Paris Saint-Germain nas oitavas, já pagou o salário do Paulinho por todo esse tempo que ele tá parado. Fala Palestra, mais informações do Verdão aqui no canal, com a programação da UOL Sport, com de primeira, excelente programa, hein? Onde o André Renan e o PVC trouxeram todas as notícias e as informações relevantes do Verdão dessa terça-feira. Palmeiras que agora, torcedor, totalmente focado e treinando firme aí, como a gente pôde acompanhar, para encarar o seu próximo adversário no Campeonato Mundial, onde vamos pegar o Chelsea na próxima sexta-feira. Jogo muito importante, na minha opinião, o jogo mais importante da história do Verdão. E para esse confronto, como a gente viu aí também, o Palmeiras vai ter desfalques importantes, viu?
Isso porque a nossa zaga vai totalmente modificada para esse confronto. A zaga titular provavelmente vai ser o Mikael e o Bruno Fux. São dois zagueiros que, na verdade, eles passam confiança, né? O Mikael joga muito bem com a camisa do Palmeiras, nunca deu muitos motivos aí para a torcida palmeirense ficar desconfiada. O Bruno Fux também é um zagueiro muito firme. O problema é o entrosamento dos dois, né? Tomara que nessa semana aí, antes desse jogo contra o Chelsea, o Palmeiras possa treinar firme essa zaga e que eles possam pegar algum entrosamento, né, torcedor? Porque o Palmeiras não vai poder tomar gol aí nessa partida. Se o Palmeiras passar com baliza 0, eu tenho certeza que pelo menos um golzinho o Palmeiras faz lá na frente. Vamos fazer aqui algumas informações e uma preocupação ali também na nossa lateral esquerda. Isso porque o Piquerez tomou cartão amarelo, não vai atuar, e o Vanderlan, que vai para esse jogo titular, ele já falou aí que vai ser a semana mais importante da vida dele, né? Eu tenho certeza que esse rapaz aí ele vai fazer um grande jogo e vai tirar toda a desconfiança de uma vez por todas da torcida palmeirense e quem sabe, né, reescrever uma bela história aí com a camisa do Verdão. Nessa terça-feira, o Palmeiras voltou a treinar lá na Filadélfia, nos Estados Unidos. A atividade, no entanto, contou com ausências importantes. O técnico Abel Ferreira não pôde contar com o lateral esquerdo Piquerez, que apresentou sintomas de gripe, e com o atacante Paulinho, que permaneceu na parte interna do CT, seguindo um plano específico de controle de carga. Torcedor, que nem a gente viu aí no programa, né? Só esses gols aí importantes que o Paulinho já fez nesse campeonato mundial, já pagou todo o investimento que o Palmeiras fez nesse jogador. Isso porque ele não deve estar jogando nem com 50% da sua capacidade física. Já pensou esse jogador aí 100% fisicamente? Vai dar muitas alegrias para a torcida palmeirense ainda, viu? O Palmeiras segue invicto na competição. Na fase de grupos, empatou com o Porto e Inter Miami e venceu o Al-Ahly, terminando na liderança do grupo A. Nas oitavas, o time superou o Botafogo e agora enfrenta o Chelsea na próxima sexta-feira. Jogo decisivo muito importante, e o Palmeiras vencendo vai chegar às semifinais do Campeonato Mundial e vai chegar pertinho ali da grande final, né? Quem sabe o nosso bicampeonato, não é mesmo, torcedor? Vamos aguardar e torcer. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal. Então até o próximo vídeo.